Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você estiver vendo, que a presença de Deus, do Espírito Santo, se faça presente na sua casa, na sua família e na minha também, trazendo alegria, renovo, esperança, domínio próprio e tudo que Deus puder nos dar, né? Convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo em Mateus, capítulo 13, e o versículo é o 53, para que a gente possa ler ainda mais dessa carta que o Senhor deixou para mim, para você, para nós, para que nós pudéssemos conhecer ainda mais do Pai e estar alinhado com o propósito dos céus, com o propósito dele na nossa vida, na nossa história. Então vamos lá? Pausa o vídeo, pega um cafezinho, uma aguinha e dê continuidade, principalmente sua Bíblia, né? Como eu falo aqui, nós não falamos de religião, nós falamos de Deus e dos propósitos dele para minha vida e para sua vida, para todo aquele que nele crê como o único suficiente Senhor da sua existência. Vamos lá? Então, vamos continuar. Versículo 53 do capítulo 13. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Que parábolas? Semana passada, quem não assistiu o vídeo, volta no vídeo de semana passada, para que você esteja acompanhando o livro de Mateus e que a gente consiga ler inteiro ele, tá? Então, semana passada a gente falou sobre as parábolas da rede e do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Então, nós entendemos, destrinchamos essas parábolas de Cristo. Então, após, quando ele acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? Então, quando Jesus começou a pregar, a palavra, ele falava como realmente um mestre da lei, um senhor da lei, um doutor da lei, com conhecimento, com autoridade no assunto, Então, as pessoas ali juntos ficavam admirados, Lembrando que Jesus tinha chegado à cidade natal dele, E ele começou a ensinar ali na sinagoga. Então eles ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Gente, até aqui o versículo, tá aí comigo versículo 57, Jesus estava pregando, então eles se escandalizaram pelo conhecimento de Jesus e eles se perguntavam: mas ele não é filho de Maria e José? O pai dele não é carpinteiro? Os irmãos dele não são José, Simão, Judas, Tiago? Não é esse Jesus que a gente viu crescendo aqui? Então eles se escandalizavam com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento de Jesus e com os milagres que Jesus fazia, meio que menosprezando quem era Jesus. Porque aqui eles tentavam justificar: mas ele não é filho de nenhum fariseu, Ele não é filho de ninguém no conceito das pessoas que o conheciam ali, conheciam a família dele. Mas ele não é filho de ninguém importante. E como que ele está aqui pregando, fazendo esses milagres? Como assim? Então eles se escandalizavam porque eles não aceitavam quem era Jesus, E qual é a autoridade que o céu tinha lhe concedido e quem era, o Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitavam ali. Eles queriam justificar o que Jesus vinha fazer. Eles queriam entender aquilo e começaram a menosprezar Jesus, sim, tá? A surpresa deles aqui não é a surpresa de espanto,
a surpresa de olha que maravilhoso, mas é a surpresa de tentar diminuir o dom de Cristo. E falando entre eles, mas não é da família de José, de Maria, não é? Seus irmãos não são fulano, ciclano? Como assim? Né? Que momento que ele começou a fazer isso que nós desconhecemos? Eles queriam olhar pelos olhos humanos para entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo vinha realizando, porque a dádiva vinha do alto, era dada por Deus. E assim também, muitas vezes nós quando vamos realizar algo, né, maior, geralmente aqueles amigos nossos de infância que cresceram conosco ou que nos conhecem há muito tempo, para eles é difícil de repente entender e compreender uma nova versão sua, né? Ou algo que você tem executado muito bem. E aí, às vezes, eles até falam no diminutivo, né? Esse aí não é o Tiaguinho que cresceu com nós? Ou não é a Mariazinha, que nós conhecemos ela desde pequenininha? É ela mesmo? A filha do seu Ademar, da padaria, do não sei na onde? Não é assim que as pessoas muitas vezes fazem? Porque as pessoas, às vezes, quando você começa a evoluir, elas ainda estão presas naquela versão sua pequeno, aquela versão sua da infância, ou aquela versão sua do passado, né? E às vezes até quando o Senhor quer mudar algo em nós, dependendo do ciclo de amizade que nós estamos ali, a gente não entende muito bem, mas acaba mudando as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente se relaciona, né? Mas vamos lá, voltando para o texto. E estas coisas, e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Aqui também o Senhor nos faz um alerta, que sem fé é impossível ver manifesto muitos ou nenhum milagre da parte de Deus. Porque sem fé, aqui está dizendo, ó, Jesus não realizou muitos milagres ali, devido à incredulidade. E isso também serve para mim e para você nos dias de hoje, na forma como nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Às vezes, estar na igreja ou ouvir a palavra dele se torna algo tão do nosso cotidiano que nós começamos a não valorizar a tua palavra ou os seus milagres. E isso é um grande perigo para que isso não se materialize em nossa vida. Quando a gente passa a tratar as coisas de Deus como algo corriqueiro, como algo normal, ou de repente como algo que faz parte da nossa vida, né? É claro que nós temos muitas coisas a executar, mas a palavra de Deus, ela tem que estar muito acima de qualquer coisa terrena que a gente venha fazer. Ir para uma academia é importante. Trabalhar é importante, estudar é importante, mas as coisas de Deus não pode estar como mais uma coisa importante para nós, mas sim como algo acima de todas essas outras coisas que são corriqueiras e necessárias. Mas a palavra de Deus, a gente nunca pode tratar ela como algo convencional, como algo, é mais um conhecimento, não. A palavra de Deus é um norte. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como diz a palavra dele, né? Que a palavra do Senhor são lâmpadas para os nossos pés. O que são essas lâmpadas? É o que mostra o caminho, a direção, o caminho correto, o caminho, se tem obstáculos, se isso faz parte ou não do caminho do Senhor. E esse é o ponto que a gente gostaria de falar hoje, né?
da importância da gente reconhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. E não trazer essa palavra como mais uma coisa do nosso cotidiano, mas sim como algo importante, como algo de extrema importância. E ter reverência para as coisas do alto, ter reverência para as coisas de Deus, para que a glória dele se manifeste na tua casa. Eu não sei qual milagre que você quer alcançar, ou qual milagre que você já alcançou do Senhor, mas reconheça-o como um Senhor da sua vida, da sua existência. E seja grato pelos milagres já alcançados. Se você foi curado de uma doença, de uma enfermidade, não deixe de dar testemunho da tua cura, porque quem te curou foi Jesus, né? E se a graça dele te alcançou, nada mais. Não trate isso como uma coisa a mais do seu cotidiano, mas sim como algo extraordinário, realmente como um milagre vivenciado pela graça e pela bondade de Deus. Essa passagem bíblica, né, os últimos versículos aí do capítulo 13, nos faz a pensar que nós temos que ter reverência pelas coisas do alto, pela palavra de Deus e pelos milagres alcançados através da fé em Jesus Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa semana eu convido você a ler mais vezes a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, a orar, a buscar mais pelas coisas do alto e não tratar as coisas do alto como mais algo corriqueiro, não, mas com a reverência que essa palavra aqui é na minha e na sua vida, é dar a reverência que o Senhor merece e a reverência de Senhor, do nosso Senhor, para que nunca se aparte de nós a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, o meu convite é que você esteja mais vezes na presença de Deus, que você medite mais vezes nessa palavra, e que se você estiver tratando as coisas de Deus no automático ou no mecânico, que você pare e volte e trate as coisas do alto com reverência, a reverência que ela merece ser tratada, certo? Tanto na igreja, quanto em casa, quanto nessa palavra. É a graça, é pela graça que nós somos alcançados. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quer falar alguma coisa, Adi? Somente isso, é assim. Fazer assim, a pessoa, você vai fazer tudo que você faz, a pessoa não aceita, a pessoa não vai querer reconhecer. Mas ele fez isso? É mais ou menos isso que o Di está falando, né? No nosso cotidiano, geralmente as pessoas próximas de nós... Mas ele faz isso? Fulano faz aquilo? Desconhece, não dá o devido valor que deveríamos ter. Geralmente os de perto, né? E aqui Jesus deixa bem claro, né? Que um profeta sem honra dentro da sua casa, no caso dos seus conhecidos, né? Dos próximos, trazendo para a nossa vida, né? Mas é isso, né, amor? A palavra de hoje foi essa. Então, convido você também a meditar nessa palavra e se alimentar das coisas do alto e ter reverência com as coisas de Deus, tá bom? Uma semana linda, maravilhosa, cheia da presença de Deus na minha vida e na sua. É o que eu desejo para nós, tá bom? Uma excelente semana, gente. Fiquem com Deus. Até mais.